Larissa Tarnoche, formada pela Unesp em 2010, especialista em ortodontia pela SLM 2014, pós-graduada nas áreas de estética e odontologia legal, gestão e marketing. Seja bem-vinda, Larissa Tarnoche. Boa noite, pessoal. Que honra, né, receber esse convite para vir aqui palestrar na primeira jornada de vocês. Bom, eu vou explicar um pouquinho a minha jornada nesses 13 anos de formada. Eu, na faculdade, já tinha o sonho também de formar e ter meu consultório. Só que a gente se forma, quem aqui fala de formatura já dá um frio na barriga, assim, né? Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir pagar todos os boletos, né? E aí eu também tinha esse medo. Mas apareceu uma baita oportunidade para eu montar meu consultório já numa clínica pronta na minha cidade, sou de Ji-Paraná, e aí eu peitei, né? O consultório estava prontinho, a coisa mais linda, era o sonho da minha vida. E eu, recém-formada, peguei o diploma em janeiro de 2011, em fevereiro eu estava lá no consultório. E aí eu achava assim, nossa, eu vou formar, estou aqui no consultório, né? Que legal, os pacientes vão vir até mim. E eis que passa o primeiro dia e aquele silêncio, não tem paciente. E no segundo dia, aquele silêncio, não tem paciente. E assim foi indo, né? E aí, passou o primeiro mês, o que aconteceu? Alguém sabe? O que eu temia aconteceu, né? Eu não conseguia nem pagar as despesas do consultório, o aluguel, a conta da dental. E aí foi uma frustração muito grande para mim. Aí eu falei, não, agora eu vou fazer diferente. Aí, na época, não tinha esse negócio de Instagram, Facebook. Era Orkut ainda. Alguém é da época do Orkut aqui? Não? Ixi, ufa! Aí eu falei assim, bom, acho que o problema está na propaganda. Vamos fazer propaganda? Aí comprei a capa de uma revista. Aí comprei lá a capa da revista. E o que aconteceu no segundo mês? Fechei também a conta negativa do consultório. E aí aquela frustração batendo, né? Oh, meu Deus do céu, mas eu formei, e cadê a hora que eu ganho dinheiro, né? E aí, terceiro mês, difícil também. Aí eu falei, quer saber? Vou entregar esse ponto, vou trabalhar em consultório de colegas, porque pelo menos o que eu atender e ganhar é meu, é positivo. Negativo, a conta não vai fechar, né? E assim passei os outros 4 anos, de 2011 até 2014, né? Fazia especialização em São Paulo. Então, todo mês eu ia para São Paulo, ficava uma semana lá, 3 semanas atendendo. E, graças a Deus, com as parcerias que eu fui fazendo, eu consegui pagar as contas, pagar a pós. E aí, até que chegou a hora que eu falei, bom, vamos empreender de novo. Mas, dessa vez, eu não vou errar. Eu não vou ficar sem paciente. Aí, o que eu fiz? Abri o consultório e... Alguém adivinha? Próximo passo? Mas quando você tem muito medo de ficar sem paciente, tem uma coisa que você pode fazer. Convênio. 4 convênios, eu me credenciei. Rapaz, em pouco tempo, aquele medo de não atender sumiu, porque eu atendia, que com 2 anos do consultório eu já estava lá no fisioterapeuta. Era normal atender mais de 10 horas por dia e todos os procedimentos, né? E aí, nessa época, eu já era especialista em ortodontia, então eu tinha meus pacientes de orto, mas continuava fazendo tudo. Até canal eu fazia. Quem que gosta de canal? Eita, galera, ó, as meninas ali também, hein? Que legal. Então, eu fazia de tudo também. E aí, 2014 também, cadê? Meu marido não chegou, não sei se ele vai vir, mas em 2014 conheci meu marido, a gente começou a namorar. Aí, em 2016, a gente casou, né? E meu marido sempre me apoiou muito. Então, bacana, né? Você trabalhar até 8 horas da noite, 9 horas, bacana, né? Isso aí, mulher trabalhadeira, né? E aí a gente casou, ele, mas e aí, né? Quando a gente tiver filho, como que vai ser?
Eu falei, rapaz, eu não sei onde que eu vou encaixar um filho aqui, porque eu atendo demais. Eu falei, acho que eu tenho que mudar, né, um pouquinho da minha rotina. E aí foi quando eu me deparei com gestão. Então, na verdade, eu fui atrás de ter conhecimento de gestão. Porque, assim, o que a gente faz, né? Tudo que a gente quer melhorar, a gente tem que estudar. Então, a gente estuda para fazer restauração, limpeza, para fazer tudo. E aí eu estava numa posição que eu queria mudar. E eu falei, eu vou estudar esse negócio. Só que quando eu comecei a estudar gestão, eu vi que o marketing, ele está atrelado na gestão, né? Quando a gente estuda na teoria, tudo é muito lindo, mas às vezes quando a gente vai, às vezes não, quando a gente vai colocar na prática, é igual a Ellen falou, né? Só acontece o acidente para quem faz, para quem não faz não vai acontecer. E quanto mais você faz, maior a chance de acontecer um acidente. Mas o que é um especialista? Não é aquele que nunca aconteceu algo errado com ele, é aquele que sabe corrigir as intercorrências, né, que pode acontecer durante o procedimento. E aí, o que aconteceu? Estudei na teoria, beleza, vamos para a prática. Aí contratei uma agência, peguei o pessoal para me filmar, e filmei e tal. Aí fui rodar anúncio. 3 meses. Nada. Um lead que veio, que teve contato, fez a consulta, só queria saber o preço, não fechei. Falei, caraca, que preju. Bom, então deixa eu estudar mais, né? Aí fui estudar mais, tentei a segunda vez de novo. E aí não foi ainda o resultado que eu esperava. Porque eu tinha estudado assim, quando você vai para o marketing, você investe 10% daquilo que você quer faturar. Então, você quer faturar R$10.000, você bota R$1.000. Você quer faturar 50, você põe 5. Você quer faturar 100, você põe 10. Você quer faturar 200, você põe 20. Né? Na teoria, eu aprendi isso aí. E na hora que eu fui, não estava ali o resultado que eu queria ainda. Aí, quando eu mudei umas chavezinhas, né? Na terceira tentativa, aí o trem explodiu. Falei, rapaz, agora deu certo, né? E, enfim... Isso aí tudo aconteceu em 6 meses, depois que eu comecei a estudar essa parte de gestão e de marketing. E aí me apaixonei por essa área também. Então, juntou tudo que eu gosto, odontologia, gestão, marketing. E 6 meses depois eu estava me descredenciando dos 4 convênios que eu atendia. E aí, já na minha clínica, eu comecei com uma cadeira, uma funcionária. Depois aumentou a segunda cadeira... mais um pouquinho de funcionário, foi aumentando devagarzinho. E hoje, né, na minha clínica, são 4 cadeiras. Nós fazemos rodízio entre 7 dentistas. Inclusive, o doutor Darwin já atendeu lá, né, doutor? E obrigada também pelo convite, né? Foi através do doutor que eu vim parar aqui. E aí, hoje também, né, eu tenho 10 funcionárias lá dentro para aguentar a operação, porque não é só atender. Por trás dos bastidores acontece muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Então, é isso, galera. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que fez a diferença para mim nessa jornada aí de 5 anos, de 2018 para cá, que eu acabei até saindo um pouquinho dos atendimentos para ir mais nessa parte da gestão, para ficar mais por trás dos bastidores, né? E é que eu vou compartilhar com vocês a minha experiência. Então, vou falar um pouquinho aqui do que eu já fiz e deu errado, o que eu faço hoje e dá certo, o que eu fui estudar de marketing, porque eu fiz muitos cursos que não são voltados para a odontologia. Então, quando eu fui colocar para a odontologia, algumas coisas não deram certo. Aí teve que adaptar, né, para fazer funcionar. Então... vamos lá. E aí, se vocês quiserem perguntar também, fica todo mundo à vontade, é um bate-papo. Hoje, não basta a gente apenas ser bom. Você tem que mostrar que é bom. Você tem que parecer que é bom para você vender seu peixe. Aí eu mesmo fui lá em Cacoal fazer minha harmonização com a doutora Ellen, maravilhosa, de conhecer a doutora Ellen nas redes sociais. Então, fiquei namorando ela lá. Quem aqui não namora a doutora Ellen nas redes sociais, né? E aí eu vendo aqueles casos, eu falei, eu vou sair de Ji-Paraná, vou lá em Cacó, só para ver como que é no consultório. E chegou lá,
né, é muito mais do que a gente vê nas redes sociais. Então, a doutora Hélia aqui também é um exemplo de, não só de dentista, né, mas de posicionamento, né, de imagem, enfim, admiração. Quais são os princípios que a gente tem hoje do marketing? Antes de eu falar aqui, são 3 coisinhas extremamente importantes. Eu acredito que o marketing ele vai te tornar notável. Quem não quer ser notável, né? Quem não quer fazer o trabalho e quer que as pessoas notem o trabalho que a gente faz. E para a gente ser notável, você não precisa entrar numa especialização, depois lógico, você tem que estudar, mas você já consegue ser notável enquanto você está na graduação, através já de um posicionamento. Quem aqui que tem rede social? Alguém não tem? Alguém não tem? Todo mundo tem, né? Então, hoje a gente vive, né, na rede social, e a rede social você vai ficar lá só de forma passiva, vendo o conteúdo dos outros, ou você vai começar a produzir o seu próprio conteúdo, para você também se posicionar. E aí, eu vejo muitos dentistas falando assim, mas como que eu faço? O que que eu posto? E antes da gente chegar, o que que eu posto? Né, o que que eu devo postar? Como que eu produzo conteúdo? Eu acho que uma mensagem muito importante é a gente entender assim, qual que é a finalidade da rede social para a gente como profissional. E aí, muitas vezes, a gente que é o paciente perfeito, o paciente ideal, mas a gente não está alinhado com esse paciente. Então, eu gosto de falar assim, que o profissional fazendo um serviço que é notável, ele vai se tornar um profissional notável e ele vai atrair também clientes notáveis. E o que é notável? Tirei do dicionário ali, né? É algo relevante, algo importante. Hoje, com tanta coisa aí na internet, o que eu vejo lá atrás, né, e é normal, a gente se forma, a gente sai fazendo tudo mesmo. É restauração, é limpeza, é canal, é prótese, daqui a pouco está na ROF e continua fazendo tudo. Mas, né, se a gente for olhar aqui os exemplos que a gente tem de profissionais que a gente vê como referência, o que eles têm em comum? Eles são bons numa área, né? Eles escolhem um serviço, eles escolhem uma especialidade. E aqui não tem nada demais, eu não sou contra quem faz todo mundo, né? Até porque a nossa realidade, quando a gente se forma, a gente realmente tem, né? Eu fiz tudo por muito tempo, e só que quando a gente vai para o marketing, é importante a gente alinhar o nosso posicionamento. Por quê? Quem fala e faz tudo, acaba que não é referência em nada. E quando, né, você acaba escolhendo algo, você foca a sua energia, o seu tempo para estudar e evoluir naquela área, você vai começar a fazer mais vezes esse procedimento, esse serviço, você vai melhorando mais esse procedimento, esse serviço, e aí é a bola de neve, você vai conseguindo se destacar também no mercado, né? Então, hoje, quando a gente vai para o marketing, a gente aprende um negócio chamado persona, né? Que é o seu cliente ideal. Só que na odontologia, antes de você ir atrás do cliente ideal, é importante você saber qual que é o seu serviço ideal. No que você escolhe ser bom? O que você vai estudar de final de semana, tarde da noite, que você vai consumir conteúdo no YouTube gratuito? O que você vai escolher ser bom? E aí eu listei várias coisas, né? Até profilaxia. Eu dei uma aula em Ji-Paraná, e aí eu fiz uma continha básica. Eu falei, gente, quem quer vender 10 mil reais todo mês? Eu mostrei que com profilaxia você consegue vender 10 mil reais todo mês, atendendo meio período. Mas é uma profilaxia qualquer? É a profilaxia, né? Então, quando a gente trabalha com serviço, que é a nossa área, é diferente de você querer comprar um produto, que você vai lá,
aqui custa R$100 esse controle. Aí você entra na internet, custa 70 e o frete é 10. Tá, é o mesmo controle e eu vou pagar mais barato. Agora o serviço não, né? O que me fez sair lá de Paraná para ir lá em Cacoal ser atendida pela doutora Ellen? Era a doutora Ellen, né? Então, é o posicionamento. E a gente, vendendo nosso serviço, tem um estudo que mostra que as pessoas elas são predispostas a pagar até 20% mais caro quando se trata de serviço. Né? Por quê? Porque a referência é o nosso serviço, né? Não é palpável, não é um produto. Então, aqui eu quero primeiro desmistificar que você precisa ser o ultra especialista, formada... Porque na minha época falava, né, que a gente só ia ficar rico, ganhar dinheiro com a odontologia depois de 10 anos. Meus professores falavam tudo isso na faculdade. Não sei se os professores aqui falam isso também. Espero que não, né? Mas hoje a gente consegue. Mas hoje... A gente fala que tem que investir, tem que estudar. Entendeu? É isso aí, com certeza. E hoje, só que o marketing, o que ele faz? Ele diminui, né, a trajetória, ele consegue diminuir a sua trajetória do sucesso. E, para isso, eu quero primeiro trazer esse ponto para vocês, né, a questão do serviço. E quando aqui a gente escolhe serviço, o que é importante? Tem um livro que chama assim, para quem gosta de ler, Comece pelo Porquê. A primeira vez que eu escutei isso aí, que um dentista tem que escolher um procedimento, um serviço para ele ser referência, eu dei risada do cara, né? Porque ele não era da odontologia. Falei, é impossível levar isso para a odontologia, porque eu faço canal, eu faço prótese, eu faço manutenção, faço tudo. Como que eu vou escolher um serviço? Nem tem como, meus pacientes não vão querer. Você acha que meus pacientes vão querer ser atendidos por outro dentista? Não tem como. E aí demorou 1 ano para a minha ficha cair. E quando a minha ficha caiu, eu li esse livro, Comece pelo Porquê. E nesse livro tem uma parte que ele fala de um japonês, que tem um restaurante que faz sushi, que chama Gino. E o Gino, ele tem esse restaurante que só faz sushi. E aí, ele cobra muito caro, é caro o sushi lá, você paga caro um sushi assim, né? E aí o pessoal começou a ir lá, né? Para falar, ô Gino, mas por que você não... Vamos fazer aqui um temaki? Ele, não, aqui é o melhor sushi do mundo. Mas, Gino, vamos agora fazer um sashimi? Não, aqui é o melhor sushi do mundo. Por quê? O cara só faz sushi. E é o melhor sushi do mundo, o sushi do Gino. Depois vocês podem pesquisar no Google essa história aí. E aí, lá nesse restaurante, o Gino, ele estudou tanto o produto dele, e aí ele estudou tanto o cliente dele, que o que ele fez? Ele consegue ver quando o cliente chega no balcão, senta. Se o cara é canhoto, ele já serve o sushi com o hashi do lado esquerdo. Se ele vê que o cliente dele é um pouquinho mais gordinho, ele coloca um pouquinho mais de arroz no sushi. Entendeu? Então, esse livro, ele me abriu muita cabeça. E eu falei assim, bom, realmente, que serviço que eu estou conseguindo antecipar as expectativas do meu cliente e superando a entrega quando a gente faz. Né? Porque mediano... Muita gente consegue ser, mas se destacar, ser bom e entregar ali algo que supere a expectativa do paciente, aí que é difícil. Então, enquanto você fizer muitas e muitas coisas, fica mais difícil de você, né, conseguir superar essa expectativa. Então, aqui, o que eu estudei, né, no marketing geral e trago para a odontologia antes de buscar o cliente ideal, busque qual que é o serviço que você escolhe ser referência. E esse serviço, ele pode ser implante, pode ser harmonização, pode ser faceta em resina, né? Antes de vir aqui eu vi vocês fazendo hands-on. Então, escolha o serviço não pensando no retorno financeiro, mas lembrando da historinha do Gino. O serviço
que você é capaz de fazer todos os dias e que você vai brilhar os olhinhos, tá? E aí, por que eu falo isso? Me corrija se eu estiver errada, Ellen. Porque quanto mais você fizer um serviço, mais chance de dar as coisas ruins na sua mão. E aí, se você tomar a decisão só pelo dinheiro, vai dar vontade de desistir. Né? Então, é muito importante você entender o quanto que o seu serviço ele ajuda as pessoas que te buscam. Né? Então, ali no comecinho, a Ellen falou uma frase, ela falou assim, gente, a harmonização, ela transforma a vida do cliente. E não é você sair colocando um monte de produto, é você pensar no quê? Na entrega que você está fazendo, né? Na recorrência que esse cliente vai ter com você. E aí, essa dica eu quero dar, uma dica particular minha, tá, gente? Escolha pelo amor e a consequência vai ser o retorno financeiro. E aí, depois da gente falar do serviço, aí sim a gente entra no tal do cliente ideal, né? Que eu gosto de chamar de paciente notável. Por que o paciente notável? O paciente ouro, né? Porque é o paciente que a gente escolhe atender. Então, hoje, através do marketing, quando a gente trabalha com os anúncios, a gente consegue entrar num nível de segmentação muito grande nas plataformas. A gente consegue escolher se está falando para homem, para mulher, se está falando com quem tem ensino médio completo, superior completo, mestrado, doutorado. Você consegue selecionar ali para pessoas que gostam do Padre Reginaldo Manzotti. É muita coisa que você consegue segmentar nas redes sociais. E tudo isso é muito importante, tá? Então, eu também vejo, às vezes, muita gente falando assim, mas o marketing não funciona, só vem paciente que pergunta preço. Só pergunta preço, tá? Mas vamos seguir a sequência, são 3, tá? Primeiro é o serviço, depois é o paciente, e aí depois vocês vão ver qual que é o terceiro. Mas você desenhar o paciente é muito importante para você manter alinhado o seu posicionamento. E eu, né, como orto, o que eu já testei aí, quando eu queria também trazer paciente de orto, né? Na rede social, você consegue segmentar também, quando faz anúncio, até para a questão assim, você que é pai, tem um filho de 7 a 10 anos, que sofre bullying na escola, né? E aí você vai falar as dores da pessoa. Então, você consegue segmentar exatamente para o público que você está falando. Isso na horta é bem legal, trouxe resultado bem bacana lá na clínica, quando eu fiz segmentando, né? E aí, às vezes, eu fazia ali 3, 4 anúncios, porque você que é pai de criança de 7 a 10 anos, você que é pai de criança de 11 a 13 anos, e aí você vai criando, né, a sua fala ali para o anúncio, de acordo com o que depois o gestor de tráfego ou você mesmo vai segmentar para fazer o anúncio na sua cidade. Então, o cliente, ele é muito importante também, né? Mas entende por que a gente tem que definir primeiro o serviço? Né? Se eu quero atender adolescente, se eu quero fazer tratamento ortopédico, eu vou falar com pais específicos de criança ali até 12, 13 anos. Se eu já quero fazer implante, eu já vou falar com pessoas ali com mais de 40, 50 anos. Então, o público na odontologia, a gente direciona depois que a gente decidiu qual que é o nosso serviço. E aí, serviço público, entra a nossa mensagem, que aqui, às vezes, quando a minha secretária já fala assim, doutora, está vindo muita gente perguntar de preço na internet, né? Aí já vou olhar o anúncio, por quê? O anúncio está trazendo gente procurando preço. Então, alguma coisa na escrita, alguma coisa ali no vídeo que não está alinhado com o que eu quero passar. E aí a pessoa vem querendo o preço. Então, uma vez que você seleciona o serviço, que daí você escolhe o seu público, aí você vai direcionar a sua mensagem. E aqui também entra um X, a mensagem. Por quê?
Por muito tempo, eu achava, né, que escrever assim: nossa, eu sou a Larissa, formada pela Unesp de Araçatuba, especialista na Leopoldo Mandic, eu uso aparelho autoligado, marca sua avaliação comigo. 0 pessoas marcavam, né? Agora, olha a diferença, né? Então, você que é pai de criança de 7 a 10 anos e o seu filho está reclamando porque os amiguinhos dele na escola estão tirando sarro, porque ele fica com a boca aberta, está sofrendo bullying, não consegue... Eu consigo te ajudar. Clica aqui no botão, vamos conversar. Então, a mensagem ela é muito diferente, né? Então, quando a gente fala de marketing, a gente tem a parte teórica que a gente tem que entender, mas mais importante do que a parte teórica, do que a gente pensar no retorno financeiro, é a gente entender como que o nosso serviço ajuda o nosso paciente. Qual que é a dor do paciente que a gente atende, né? Qual que é o desejo do paciente que a gente atende? Então, é muito importante a gente entender isso, porque quando a gente vai se comunicar na nossa rede social, seja em anúncio, seja de forma orgânica, né? É muito importante a gente entender que não é só um algoritmo, não é só um botão lá que vai trazer lead. Todo mundo sabe o que é lead? Não. Lead é assim, quando a gente trabalha com anúncios, né, na internet, todo mundo que clica... Alguém já comprou alguma coisa na internet? Já, né? Então, quando você clica ali, você vira um lead para aquele anúncio, lead, né? E aí, você caiu ali na rede, né? E aí, o que acontece? Ou a pessoa vai ficar fazendo remarketing para você, até você comprar dela, ou já cai direto para um vendedor, que vai te chamar no WhatsApp e falar: oi, fulano, tudo bem? Vi que você teve interesse em tal anúncio, vamos conversar. Então, você vira um lead para a pessoa. Então, antes da gente pensar também que é um lead, né, que é alguém que está caindo ali na internet, é uma pessoa que tem um problema e você tem um tratamento que tem a solução. Então, a mensagem ela tem que estar alinhada com isso daí. O ser humano, eu vou contar um segredo para vocês, tá? Ninguém gosta de ir no dentista. Ninguém gosta. Ninguém gosta, tá? Ninguém gosta. E aí, por que as pessoas vão no dentista sem gostar? Porque precisa. Porque ou ela tem a dor, ou ela tem o desejo de ficar bela, né? Ou ela tem a dor, que está sentindo a dor, ou ela perdeu o dente, ou ela usa uma dentadura, ou ela tem um sorriso amarelo, desalinhado. Isso aí tudo é dor. Dor não é só dor física, também é a dor emocional da pessoa. E aí ela tem o sonho de voltar a sorrir, ela tem o sonho de fazer a maquiagem não ficar com as ruguinhas, ela tem esse sonho. Então, a mensagem, quando a gente vai se comunicar, para a gente poder chegar no nosso público-alvo, na nossa persona, é importante a gente alinhar essa mensagem, né? Sabendo que eu posso ajudar uma pessoa que tem a dor que usa dentadura. Como? Através do implante dentário. Entende? Né? Eu consigo ajudar a pessoa que o filho está sofrendo bullying na escola. Como? Através do meu tratamento. Aí a mensagem muda. Então, às vezes, a gente fica... eu falo que dentista gosta de postar para dentista, né? Porque a gente, muitas vezes, só fala do serviço, é só antes e depois, antes e depois, antes e depois. Quem gosta de ver antes e depois? Eu amo, adoro, mas sou dentista, né? E o paciente, aquelas imagens que a Ellen mandou, é lindo. Quem que gostou de ver? Na verdade, eu não gostei muito, porque eu não gosto muito de ver esses negócios assim. Mas o dentista adora, né? E aí, mas o paciente, eu até queria fazer. Aí, na hora que eu vi o vídeo, eu falei: não quero mais, não quero. Esses dias eu atendi até uma parente minha, né? E ela acabou pegando da internet. Eu fiz a lipo de papada dela. Ela pegou, colocou na internet. Aliás, pesquisando lá lipo de papada, e pegou alguém fazendo em uma terceira pessoa, o profissional manipulando a lipo, né? Fazendo o procedimento ali. E colocou nos stories dela e fez uma enquete
falando como que estava sendo o pós dela e tudo. 3 pacientes que ia vir fazer lipo comigo falaram assim, Ellen, eu queria, mas a hora que eu vi o Instagram dela, vi os stories, eu desisti na hora que eu vi o procedimento. Eu, não, vem aqui, vamos conversar. Não é bem assim, não. É diferente. Eu vou te dar um remédio, você dormir, você não vai ver nada. Mas é exatamente isso que a Ellen falou. Então, o dentista, ele posta muito para o dentista ver. E aí eu vou contar a minha experiência. Eu, quando estava na faculdade, meu sonho era colocar silicone. Meu sonho. Eu falava, meu Deus, como que eu vou me formar? E meu vestido de formatura vai estar tudo horrível. Eu queria, porque eu queria colocar, né? E aí, fazia cirurgia, né? Eu fazia os procedimentos cirúrgicos e tal. E eu falei assim, eu não tenho coragem de ver como que é a cirurgia, porque se eu ver, eu não faço. E aí eu já tinha isso aí desde a época lá que eu estava na graduação. Então, assim, quando eu já comecei no marketing, eu sempre tive isso muito claro dentro de mim, sabe? Quem gosta de ver, geralmente, o procedimento é dentista, né? O paciente, ele gosta... Isso aí vocês escrevem. Quem está escrevendo, escreve que isso é importante. O paciente, ele gosta de ver o resultado. Ele só quer o resultado. O procedimento, se desse, todo mundo queria estar apagado na cadeira, porque ninguém gosta de dentista. Então, o cliente, ele quer o resultado, né? Então, quando você entende isso, pronto. Agora fica mais fácil da gente falar o que eu posto. O que eu posto? Não tem ideia do que postar. Se você sair dessa palestra entendendo só isso, que as pessoas querem um resultado da odontologia, não quer passar pelo processo. Aí, pronto, você já pegou a palestra, é isso. Então, isso é muito importante. E aí, quando eu vejo os dentistas postando aquele sangue, levantando aquela membrana e botando aquele osso, eu já quase passo mal, né? Eu falo, gente, sério que tem paciente que gosta de ver isso, será? E aí eu pergunto para os meus pacientes, falo, eu tenho um vídeo, você quer ver? Até hoje, só uma mulher que quis ver. Porque a mulher até meio doida, assim, mas a filha dela é enfermeira. Eu quero mostrar para minha filha, me manda um vídeo. E aí ela pediu para filmar a cirurgia dela. Ele ficou vendo a cirurgia, foi a única dos todos que já passaram. Mas pode acontecer. Mas geralmente as pessoas não gostam de ver, tá, gente? E aí a mensagem não é só o que você faz e para quem você faz, mas é como que você pode ajudar a pessoa. E não é só o marketing que é assim, né? Porque o marketing, quando você entra a fundo ali para estudar, as pessoas que realmente têm responsabilidade em ensinar o marketing, eles pregam muito isso, né? Que é como que você pode ajudar outra pessoa, porque daí o dinheiro é consequência. E, na verdade, tudo, né? Dentista, médico, advogado, para pensar. Todos nós ajudamos alguém de alguma forma, através do nosso trabalho. E aí, quando você direciona isso e coloca um marketing com isso direcionado, aí o trem explode. Eu vou passar uma regrinha aqui, que, lembra quando eu falei lá atrás também de umas agências que não foi muito legal a minha experiência? O que eu via, né? O que eles faziam? Quando a gente... agora eu vou entrar numa parte assim, que além da gente ficar postando, tem duas coisas na internet que é legal vocês saberem. Que existe tráfego orgânico e tráfego pago. Todo mundo sabe a diferença dos dois? Alguém não sabe? Então, eu vou explicar só para você. O tráfego orgânico é aquele que você posta, e aí o algoritmo ele vai entregar para quem ele quiser. Porque é de graça. E de graça a gente sabe que nem injeção na testa, né? Não, né, Ellen? Não, né? Então. Então, gente, né? Ali a rede social também de forma orgânica funciona. Mas você tem que entender que o Instagram é uma empresa, né? O Facebook é uma empresa. A empresa ela tem fins lucrativos, né? Então, se você está de graça, tem alguém pagando. Pagando para quê? Para te vender. Então, o orgânico funciona, tá? Você tem que postar Reels 3 vezes por dia, carrossel 3 vezes por dia, fazer 10 stories com um monte de enquete por 6 meses, aí você vai
começar a aparecer um pouquinho. Eu, como não tenho paciência, né? Então, assim, tenho uma profissão, tenho 2 filhas para sustentar, né? E aí eu não tenho paciência. Então, eu vou fazer o quê? Vou pagar. Aí é o tráfego pago. Então, você pode postar ou não precisa postar. Você consegue ir direto dentro de uma ferramenta lá do Facebook. E aí você vai fazer o quê? Segmentar. O orgânico você não segmenta. Então, você vai, por exemplo, se um Reel seu estourar de forma orgânica, você pode aparecer no Brasil inteiro. Aí, qual que é o interesse da L? Uma pessoa lá de Santa Catarina explodiu. Lá em Santa Catarina. Você atende Santa Catarina? Atende. Não sei, né? Então, a gente não consegue atender online igual o psicólogo, né? Hã? Vai, né? Mas, então, assim, é muito interessante para a gente segmentar a nossa região. E aí, segmentar, escolher para quem você aparece, é de forma paga. E aí, sem contar que você também não fica escravo. Não tem que postar todo dia, fazer 1 milhão de reels, 1 milhão de carrossel, e postar stories, nanana. Você paga, né? Muitas coisas o dinheiro resolve. Lá, quando eu comecei, o que acontece? Algumas agências, elas, quando vão fazer o tráfego pago, elas fazem só com chamada de ação para converter. Tá? O que é isso, converter? A gente tem 2 tipos de postagem quando a gente vai fazer anúncio. Um é o conteúdo de valor. Conteúdo de valor é você estar educando a sua audiência. Então, você vai explicar para essa audiência, vou usar o exemplo da profilaxia. Né? Você vai falar o que é a profilaxia, para quem que é, para quem que não é, por que a sua profilaxia é melhor do que a dos outros, o que você faz de diferente, qual que é o benefício que as pessoas vão ter de entrar no seu pacote de profilaxia, por que eu vou fazer profilaxia a cada 3 meses, não a cada 6 meses, os benefícios, o que vai acontecer se eu também não entrar nesse pacote, o que pode acontecer comigo? Então, isso daí é um conteúdo de valor. Você não faz o famoso CTA, né? Chamada para ação. Você não vai chamar ele para fazer a consulta, você só está entregando valor, educando a sua audiência. E aí, muitas vezes, quando você já começa a criar isso daqui, ainda mais a gente aqui em Rondônia, que é privilegiado com umas cidadezinhas bem pequenininhas, né, e poucos dentistas ainda fazem o marketing. Então, a gente consegue, só com o conteúdo de valor, já conseguir ter um posicionamento bem legal e, consequentemente, ter paciente também. Mas, se você quiser dar um up, aí você faz 20% de conteúdo de venda, chamando a pessoa mesmo. Você que quer não ter cárie, e aí você vai ver a dor-benefício, dor-desejo da pessoa, e vai fazer o convite para ela fazer uma consulta com você. E aí, tem gente que fica só aqui. Por isso que eu não gostava só das agências, porque daí as agências ficam só na conversão. E para a gente, o que vai fazer a gente ser autoridade? É você mostrar o seu conhecimento. Né? Então, é você mostrar o seu serviço, não é só o título de especialista, né? É você realmente mostrar como que você vai ajudar o seu paciente. Então, essa regrinha aqui é uma regrinha que eu gosto muito de usar ela. Ela vai trazer autoridade e você não vai ficar parecendo um vendedor, né? Chamando toda hora a pessoa para vir fazer consulta com você. Aí, aqui o conteúdo de valor. O que entra também no conteúdo de valor, né? Se alguém quiser tirar foto... Mas o conteúdo de valor também entra muito depoimento, porque os depoimentos dos pacientes, pode ser depoimento filmado, print, áudio que a gente recebe no WhatsApp. O depoimento ele é muito importante. Vocês falaram que já compraram coisas aqui na internet. Aí, quando você cai numa página que vai explicar o que você vai comprar, você pode perceber, todas elas têm a mesma estrutura, né? E lá no meio dela tem depoimento de gente que comprou e falando bem. E aí, quando a gente usa o depoimento dos nossos pacientes, que a gente já atende, e aí a gente, depois, assim, tem uns pacientes que são fãs, né? E eles gostam muito, indica bastante, traz a família inteira.
E é muito bacana porque quando você faz um convite, essa pessoa, ela grava ali um depoimento para você ou manda por áudio, você consegue mostrar isso para mais pessoas e vai gerar uma conexão muito grande com pessoas que têm a história parecida da dela também. E os outros 20%, né? Como eu falei, ele é para uma venda. Qual que é a nossa venda? Uma consulta. Vender uma consulta é a nossa venda. Aí lá na consulta a gente vai passar todo o plano de tratamento para o paciente. Então, quando a gente vai pensar em produzir conteúdo com a finalidade desses 20%, o que é importante? Eu entender que venda é quebra de objeção. O que é objeção? É todas as desculpas que a gente escuta do paciente para não fazer o tratamento. Então, eu já listei aqui as que eu mais escuto e escutei, né, nesses 13 anos. A primeira é: vai doer? Todo mundo tem medo de dentista. Então, dor é normal. As pessoas vão perguntar se o botox dói, se o preenchimento dói, se a restauração vai doer, até se a limpeza dói, eles perguntam. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou me antecipar e vou falar de dor. Por quê? Não é porque todo mundo tem medo que eu não vou falar. Não, se o elefante está no meio da sala, você tem que falar do elefante. Então, a gente tem que falar do procedimento, né? E aí, quando eu... Assim, lá na clínica a gente faz muito procedimento de implante. E aí eu gosto muito de conversar com os velhinhos, né? E eles têm todas as histórias muito parecidas e tristes, porque lá no passado eles arrancavam dente, a anestesia não pegava, e se o menino chorava, chegava em casa, levava uma surra. Então as histórias dos velhinhos todas são muito tristes, né? De uma odontologia bem pesada no passado. E hoje a gente fala muito de atendimento humanizado, né? A gente conversa, a gente abraça. Então, é diferente hoje para os pacientes. Então, a gente trazer essa humanização também, para as nossas, que a gente já faz dentro do consultório, para a gente trazer nas redes sociais, a gente vai ficando mais leve. E aí, o que acontece com o medo de doer? A gente, passando a segurança que vai fazer o nosso melhor, porque a anestesia, a agulhinha, né? Por mais que você passe a pomadinha ali, se bem que a da Ellie não doeu, né, Ellie? Eu gostei da sua técnica. Eu gostei daquela técnica lá que você usou. Então, é importante, né? Não sei se você fala, mas é super importante, porque eu nunca vi ninguém fazer aquela técnica lá que você faz com anestésico. É um baita diferencial. Foi a primeira vez ali que eu levei aquela anestesia lá e não doeu. Então, é importante você já quebrar a objeção. E quais são as outras? Todo mundo também acha dentista caro, procedimento de estética, de faceta, que vocês estavam fazendo hands-on. As pessoas vão perguntar se desgasta o dente, se vai ficar artificial, se vai ficar legal. Então, venda é objeção. E quando você se antecipa, maior a chance de você vender depois para o paciente. Então, esse slide aqui é bem legal, porque são umas objeções meio que universais, né, para vários serviços da odontologia, e você consegue trazer, através de um conteúdo, a quebra de cada objeção. Então, é bacana porque se você só posta coisa relacionada a matar essas objeções, o que vai acontecer? Você só está postando coisa de venda, aí você fica um vendedor. E o que as pessoas fazem como vendedor? Cota preço, né? Então, é o serviço, é o conteúdo de valor que vai fazer a pessoa ficar disposta a pagar mais caro por você, através do conteúdo de valor que você vai aumentando a sua autoridade também. E aí, agora, a pergunta que eu mais recebo, né? Então, o que eu posto? Né? Você está falando aí, mas dá exemplo do que eu posto. E aí, né, antes de eu mostrar ali o que a gente posta, eu quis trazer também de forma bem prática, hoje, o que a gente tem na internet, né, principalmente falando de Instagram. Instagram e Facebook é a mesma ferramenta, tá, gente? É a mesma, assim, plataforma.
E aí, o que a gente tem hoje ali para postar? O feed, né? Que o feed, eu já testei tudo que vocês imaginar. Coisa profissional, coisa só de agência, feed harmônicozinho, bonitinho. E o que eu acho importante no feed? É a mensagem que você passa. Então, lembra lá dos 3 princípios? Serviço, cliente e mensagem. É importante a mensagem que você está passando no seu feed. Claro, se tiver um efeito nas fotos, um preset para ficar tudo bonitinho, se tiver alguma coisa assim, legal. Mas não é isso que vai dar a diferença, tá? É a mensagem que você está passando. Hoje o Instagram ele gosta muito de Reels, né? Então os Reels geralmente têm uma entrega maior, só que de forma orgânica você não vai conseguir controlar para quem ele entrega, aonde que ele entrega. E o carrossel, ele é algo assim que o pessoal está começando a investir bastante em carrossel. E eu também já testei e tive resultado bem bacana de carrossel, principalmente para conteúdo de valor, que é você educar a sua audiência. Oi? O que seria o carrossel? O carrossel é assim, lá no Instagram você tem a foto estática, que é uma foto só, e aí tem a escrita embaixo. E tem a foto e manda você arrastar. Aí você vai arrastando e tem várias fotos. O máximo, se eu não me engano, são 10. Então, o carrossel, assim, o que é legal? Além de a gente postar as fotos da palestra, também é legal a gente criar o conteúdo de valor. Então, lembra que eu falei, o conteúdo de valor, você pode falar assim, para quem que é a profilaxia? E aí você vai criar um carrossel, onde você vai falar tudo de para quem que é. Para quem não é, entendeu? Então, você vai escolher lá alguma coisa do conteúdo de valor e você explora o carrossel. O que é bacana você saber disso? Quando você terceiriza esse serviço para uma agência, se você tem essa noção, eles não ficam só te dando post estático, que eu chamo de post de panfleto, né? Que é tudo igual. Eles fazem assim, do mesmo jeito que faz para a padaria, para o mercado, faz para o dentista. Mas para o dentista não serve, né? Então, é legal que você já consegue guiar a agência falando o que você quer, tá? E os anúncios. Então, também, quando a gente vai para a área do marketing, a gente tem aqui criativo e copy, né? O que é criativo? Criativo é a imagem que a gente está vendo. Então, ela pode ser um Reels, um vídeo, carrossel ou uma foto estática. A copy, ela é a escrita, né? É o que vai estar escrito ali embaixo do vídeo ou da foto. E quando a gente vai para fazer um anúncio, a gente vai ter a foto ou o vídeo e a escrita. E aí, no anúncio, é importante você escolher o objetivo, tá? Porque anúncio para conteúdo de valor é um objetivo. E anúncio para chamar o paciente para fazer consulta é outro objetivo. Então, quem está anotando, anote isso aí também, tá? Para quando formar, às vezes for pegar a agência, saber que tem diferença de objetivo. Objetivo de anúncio, tá? Porque senão as agências postam tudo só para te trazer contatos e aí você não consegue converter aqueles contatos. E aí, quando você não tem um conhecimento, você vai falar o que? O marketing não funciona. E o marketing não presta. O marketing só traz gente que quer preço. Mas é porque o gestor, quem fez o anúncio para você, não usou ali os objetivos diferentes. Então, pensa assim, objetivo de conteúdo de valor é você alcançar o máximo de pessoas. Se você fez um vídeo, o objetivo é a pessoa visualizar o vídeo. Se você fez uma foto, é imprimir aquela foto. Você não tem o objetivo da pessoa clicar e mandar mensagem. Agora, quando você faz uma campanha com o objetivo de conversão, que o ideal é ser só 20%, aí o objetivo vai ser enviar mensagem, que isso aí no marketing chama conversão. Você vai pegar a pessoa que está passando tempo ali na internet, vai converter ela para um aplicativo, para uma mensagem, né, para ela fazer uma ação. Aí eu pus aqui o que evitar, né? Então, antes de falar o que postar, vamos falar o que evitar. Então, a gente evita
o post panfleto, que é o post faz tudo, né? Faz limpeza, restauração, extração, canal, prótese, pério, endo, clareamento. Ah, então a Larissa está falando que eu não posso fazer tudo quando eu me formar? É isso? Não, você até pode, mas escolhe ali 1 ou 2 serviços para você postar e para você falar sobre esses serviços. Aí, quando a pessoa estiver lá no seu consultório, não tem nada de errado você fazer tudo. Mas, na hora de você passar a sua mensagem, seja mais específico, tá? Eu coloquei a foto do clareamento, do antes e depois, por quê? Porque o clareamento, o antes e depois, ele está tanto no não pode como no que pode, para ficar bem confuso mesmo. Por quê? Quando você só posta antes e depois, antes e depois, antes e depois, antes e depois, você vai fazer 2 coisas. O primeiro é, você vai atrair dentista, porque lembra que a gente perguntou quem gosta de ver antes e depois? É dentista. Mas, se você vende para dentista, tudo bem, é um público que você também quer atrair para a sua rede social. Mas, se você só quer atrair paciente e você só mostra o dente, só o dente, a pessoa ela vai ficar só querendo saber preço. Você consegue também trabalhar a sua autoridade, mas o paciente leigo, que não é dentista, ele tem um conhecimento bem pequeno dos detalhes que a gente gosta de ver. E aí, só post de antes e depois, antes e depois, antes e depois, ele atrai muito um público que pergunta só preço. Até um tempinho atrás, era proibido também a gente ficar postando antes e depois, né? Ainda é? Porque era proibido, e depois não era mais. Como que está agora? É proibido ou não? Autorize. Isso. A classe quando faz. Eu não gosto muito desse tipo de montagem também, né? Então, assim, lembra, o paciente, ele quer o resultado do nosso tratamento. Então, se o paciente ele quer o dente branco pode chamar a atenção dele. Mas, do mesmo jeito que eu não queria ver lá o procedimento cirúrgico, geralmente os pacientes acham feio a foto do antes, né? Aquele antes e depois do tártaro, aquele monte de tártaro lá. E depois depois com sanguezinho saindo. Então, o paciente olha aquilo ali, se ele ia comer, ele nem come mais, porque ele fica com nojo, né? Então, o antes e depois é assim, pode postar, mas com moderação. Por quê? Vocês vão ver no que pode postar. Foto de procedimento assim, invasivo, de fazendo, arrancando o dente, fazendo buraco no dente. Evita de postar isso, porque daí é o transoperatório. É a parte que as pessoas têm medo. Então, evita de ficar mostrando que a pessoa tem que fazer daquele jeito, né? Tenta ser mais suave, até porque no atendimento no consultório, hoje em dia a gente faz de tudo para tornar a experiência do cliente mais tranquila. Põe Netflix, põe música, serve um cappuccino antes, um café diferente. Então, a gente tenta tornar a experiência do cliente mais agradável para tirar aquele clima de hospital. Então, evita ficar mostrando muito procedimento ali do transoperatório. E aí também vou falar aqui, porque é importante, né? A gente evitar reclamando também nas redes sociais, né? Então, ficar falando dos problemas, daquele paciente chato, e do paciente que falta, que marca que falta. Então, não tem necessidade da gente também ficar falando essas coisas. Então, isso aqui a gente evita de falar. E o que é legal a gente postar, então, né? Sempre que a gente for postar a foto do paciente, seja só da boca, do nariz ou do rosto inteiro, é sempre importante ter o termo de consentimento do paciente. E quando você começa a trabalhar nas redes sociais, os pacientes que te conhecem das redes sociais, ali quando você faz a anamnese dele, né, e já apresenta o termo, geralmente ele já vai falar, eu quero que você me poste na internet. Eu não quero que ninguém saiba que eu estou fazendo um procedimento. Né? Então, é importante você já saber ali também para, né, cumprir as leis certinho.
Mas o que funciona muito, né? O antes e depois, tá vendo que eu coloquei aqui também? Porque é importante você mostrar o seu serviço, né? A diferença que você fez, mas percebe que ela é uma parte, não é só antes e depois. Você mostrar o serviço também é legal, a foto de uma prótese, de um protocolo, de uma lente, isso aí também é bacana. Lembrando que o que postar, 50% é o criativo, que é foto, vídeo, carrossel, e 50% é escrita. Então, também não vale nada postar, né, uma prótese linda que você está entregando e escrever assim, mais um sorriso entregue, mais uma prótese entregue. Não adianta, tá? Tem que caprichar, tem que caprichar, tem que ir um pouquinho mais fundo, né? Qual a sugestão, professora? Colocar um pouco a história do paciente, o que levou, o que motivou, coisa do tipo? Tem várias estruturas de copy, né? Vai depender primeiro do seu objetivo, se é conteúdo de valor ou se é para chamar para consulta. Então, a gente tem vários objetivos. Conteúdo, os dois. Eu gosto muito de contar a história do paciente. Por quê? Todo mundo gosta de história, né? E quando você conta história, você acaba conectando as pessoas. Então, por exemplo, aquela paciente lá da Ellen, que tem o nariz torto, né? Então, assim, eu tenho o meu nariz meio torto. Aquilo ali eu já fiquei, nossa, eu preciso fazer aquilo. Você conecta, né? Então, quando ela fala a diferença dela fazer um vídeo, dela tirar uma foto e aquilo ali não incomodar mais ela, eu já me vi. Falei, nossa, eu só gravo o vídeo assim, de lado porque me incomoda, porque a história conecta, né? Entendeu? Não sei se ela fez isso proposital ou não, mas ela contou a história da paciente. Então, e história é copy, né? Assim, você consegue usar a história para você fazer uma narrativa, sabe aquela narrativa que você lê e emociona? Que a pessoa lê e fala, nossa, eu também quero, né? Então, não é só mais um nariz. Mais um nariz que eu fiz. Não. Eu mudei. Eu fiz a diferença na pessoa que é dona desse nariz. Então, eu gosto muito de história. Assim, dentro do marketing, tem várias estruturas de copy. E tem as copies tradicionais também, né? Como que é a copy tradicional? Você começa ali, a primeira frase é uma frase de impacto, que a pessoa vai ler e, pum, vai chamar atenção. E tem uma história também de um paciente que, quando ele procurou para fazer o tratamento de implante lá na clínica, conversando. Então, assim, quando a gente vai conversar, às vezes o dentista ele já vai direto assim... O que você quer fazer? Qual é o tratamento que você está querendo? O que te incomoda, né? Eu já gosto de um pouquinho mais, tá? Mas o que te incomoda hoje que você quer esse tratamento? E aí teve um paciente que uma vez falou assim, doutora, você sabe lá Ouro Preto? Conhece Ouro Preto? Sabe o Banco do Brasil? Quem conhece Ouro Preto? Alguém é de Ouro Preto aqui? Não conhece, né? Tem uma praça lá e tem o Banco do Brasil bem em frente à praça. E esse paciente usava prótese. E ali tem um ponto de mototáxi. E aí ele estava andando ali, disse que o mototáxi, o pessoal, bem horário de pico que o pessoal vai para a agência, e deu uma vontade de espirrar. E quando ele espirrou, a dentadura dele caiu no chão. Aí todo mundo... E aí ele pegou, deu risada, descontraiu, né? Catou a prótese dele, guardou no bolso e vazou. Aí ele chegou lá dentro, na sala, e falou assim, eu nunca mais quero espirrar e quero que a minha prótese caia. Então, entende a dor que está por trás do paciente? Não é só uma prótese, não é só um implante. É você poder espirrar e a dentadura não cair. Então, essa história, se alguém usa a dentadura e já aconteceu de espirrar e a dentadura, igual também já aconteceu uma vez, eu estava num jantar, aí tinha um homem que estava com a dentadura, ele foi espirrar, a dentadura caiu dentro do prato. Então, é algo que pode acontecer com quem usa a dentadura, né? Mas para quem não usa, não imagina a dor que é. Então, uma história dessa, se eu compartilho, eu não preciso falar quem é o paciente, eu não preciso postar foto do paciente.
Eu não preciso chegar, eu não preciso fazer, né, expor o paciente. Se bem que tem muitas pessoas, quando vão lá e eu gravo, a pessoa mesmo conta a história dela, mas não precisa. E quando eu conto essa história e falo para a pessoa, se você se identificou com essa história, clica no botão, né? Vamos conversar, eu posso te ajudar. Entende que a propaganda, ela é um meio, mas ela é um meio do quê? De fazer aquilo que eu falei lá no começo para vocês, de você ajudar pessoas que precisam do seu serviço. Então, assim, a escrita, ela pode ter várias estruturas, mas uma que eu gosto muito e que funciona muito é você contar a história. E a história, você também tem uma estruturazinha para você conseguir colocar, né? Montar ela ali para ficar bacana e chamar atenção. O que acontece também hoje na rede social? Se você aponta... se você hoje, quando você vai fazer um anúncio, eu acho os anúncios, as regras do Facebook são bem interessantes, porque você não pode fazer, por exemplo, um anúncio direcionado para classe social. Então, eu não posso direcionar, eu quero falar só com rico, quero falar só com classe média. Você não pode, e você também não pode questão de gênero. Gênero no sentido assim de classe homossexual, classe desempregado, né? Você não pode ser específicos nesse nível. E questão também, mesmo o CRO, né, liberando a gente fazer essas postagens de antes e depois, o próprio Facebook e Instagram, muitas vezes ele bloqueia, porque ele não permite você postar foto de parte do corpo. Tá? Ele entende que isso é uma violação. Então, foto muito perto, se você postar igual aquela foto ali, se você postar, a chance do próprio Facebook te bloquear é muito grande. Agora, relacionada ao CRO, a gente tem as diretrizes do Conselho, das éticas, né? Vocês devem também ter tido aula, se não teve, vai ter na faculdade, o que pode, o que não pode. Tem bem escrito lá a estrutura. E o que é importante? Se você vai terceirizar esse serviço, você tem que passar a orientação para quem vai fazer, se não for uma agência que tem conhecimento da odontologia. Porque as próprias agências, elas já sabem que não é legal postar tanto antes e depois, porque a chance, não só de você ter problema, né, com CRO, mas a chance de você levar um bloco também do Facebook e do Instagram é grande. Uma foto sua com o seu paciente contando a história do paciente, e às vezes isso aí vai conectar muito mais com possíveis pacientes do que você postar só a foto lá da chapa, né? Você postar ali. E tem que ter ali o nível também, né? Você ter a noção do que você vai escrever. Então, nem tão frio demais e talvez nem tão profundo, né? Você achar ali um intermediário. É legal também você postar bastidores, então postar ali que também tem uma pessoa atrás da máscara, atrás do jaleco. As pessoas também perguntam assim, mas é perfil profissional ou perfil pessoal? Só profissional fica chato. Você ficar só vendo coisa lá de dentista fica chato, né? Então é legal postar a foto lá do final de semana, um vinho, a viagem. Então as pessoas gostam de ver que o profissional também é pessoa, também tem hobbies. E aí, dentro do marketing, isso acaba que também, né, você vai conectando com pessoas que têm o gosto semelhante do seu. Então, se você gosta ali de jogar vôlei, você vai acabar atraindo pessoas que vão se conectar com você, às vezes por causa do seu hobby, né? Então, assim, o marketing, o online, e aí a gente também pensa aqui no offline, né? Porque também a gente, né, o marketing, antigamente, lá quando eu me formei, a propaganda era você pegar um cartãozinho de visita. Cadê? Eu guardei o cartão que você me deu. Mas você pegar um cartão, e você entrega o cartão, né? Quando eu me formei, saía com isso aí. Hoje não, a pessoa já vai... Qual que é o seu Instagram? Deixa eu ver se é boa mesmo, né? A pessoa vai lá no Instagram para olhar. Então, é legal a gente postar também os bastidores, né? Então, dá uma mesclada de tudo. E ter também um pouquinho de vida pessoal. Num dos cursos que eu fiz, né, o pessoal fala muito assim de uma regra, você não pode postar
tanto também vida pessoal. Ó, vou contar uma história. Eu quero fazer um procedimento... eu quero pintar meu cabelo. Quero pintar meu cabelo de loiro. E aí, me indicaram 3 cabeleireiras. Aí, me indicaram amigas que eu confio, tá? E aí, eu falei, deixa eu pesquisar qual das 3 que eu vou ir, né? Aí, vou lá no Google e vou digitar cabeleireira 1. Na cabeleireira 1, o perfil dela, ela não tem site, ela não tem avaliação no Google, ela não tem nada, só tem lá a localização do salão dela. Tá, beleza. Aí eu clico no 2, a cabeleireira 2. A cabeleireira 2, eu clico, já aparece no Google 3 avaliações dela, falando muito bem dela. E aí eu caio no Instagram dela, só que no Instagram dela só tem foto dela com a filha, que ela acabou de ganhar neném. Aí só tem foto dela com a filha. É a filha. Só. E aí tem foto de um cabelo, e só foto da filha. E no outro Instagram, aí a cabeleireira 3. Essa cabeleireira 3, eu clico, ela tem até um site no Google. Nas avaliações dela, tem 30 pessoas falando dela lá nas avaliações do Google. E quando eu entro no Instagram dela, tem um monte de cabelo bonito, mas também tem foto dela de vez em quando lá no Morro de Ouro Preto. De vez em quando tem foto dela com a filha, porque ela também é, gente, ela é mãe igual eu, mas tem uma foto lá do que ela faz. Qual cabeleireira que vocês escolheriam? Né? Então, é o mesmo raciocínio para a gente. Se alguém for pesquisar e está bloqueado, ele vai passar para o próximo. Se recebeu indicação de 3 dentistas, ele vai para o próximo. Então, a rede social entende que é uma ferramenta, ela é uma extensão do nosso trabalho. Antes, como que era antes para a gente fazer o marketing, né? Antes a gente fazia o marketing com revista. Até hoje a gente ainda faz revista, jornal, outdoor, né? Mas o marketing digital ele é muito barato. Porque imagina que a revista que eu fiz lá quando eu me formei, quantas pessoas foram até mim que me viram na capa da revista e quiseram fazer uma consulta comigo? Agora, e olha que na época eu paguei tipo assim, caro, né? Agora, se eu pegar esse mesmo dinheiro e investir no marketing digital, né, vamos colocar aqui que eu paguei R$1.000 na capa da revista, que hoje não tem capa de revista, é 2.000. Então, olha só, R$2.000 numa capa de revista, se você pegar R$2.000 naquela regra que eu falei de você investir 10% do retorno que você quer ter, estou falando de um retorno de 20 mil. Né? Então, assim, não que as outras estratégias não funcionem, mas o digital ele tornou muito acessível. Antes quem fazia propaganda? Grandes empresas e grandes artistas. E hoje o marketing digital ele veio para dar oportunidade para todo mundo vender seu peixe na rede social, né? Então é importante a gente ter a noção da importância disso aí, da diferença que faz. Bom, aí é que eu coloquei algumas plataformas que a gente tem hoje para divulgar. Igual eu falei para vocês, o Google também é uma ferramenta muito bacana e a gente consegue até trabalhar o Google também através de quem já é paciente nosso da clínica. Então, a gente pedir indicação, né? Quando você faz o tratamento ali, a pessoa te elogia, passa um feedback bacana. Se você não pedir, você já tem um não. Se você pedir, você tem a oportunidade de ter o sim, né? Então, é bacana, você pede para a sua secretária lá, monta um textozinho pronto, e aí, quando mandar lá, perguntando, como é que você está, né? Parou de doer, resolveu o problema. Aí, em seguida, pede para a secretária, bota aí já o link para me avaliar no Google, né? E coloca. Vai ter paciente que não vai responder, vai ter paciente que vai responder. Só que as pessoas olham muito. As pessoas olham muito a avaliação no Google. E para quem está começando no marketing, Facebook e Instagram, né, é a plataforma que traz o resultado mais rápido. Aquele primeiro vídeo, você vê que ele foi todo caseirão, né? A minha auxiliar se emocionou
E aí era um procedimento bem simples. A paciente, ela tinha falha ali no canino, né? E aí ela queria colocar o dente. E aí o que a gente fez? Ela tinha indicação de orto, colocamos o aparelho e fizemos um dentinho provisório, dentinho de estoque, né? E colocou nela. E ela chorou, ficou emocionada. Meu Deus, é o sonho da minha vida. A gente fez em uma sessão, né? Só que deu uma emoção, essa paciente ficou muito emocionada. E aí a minha auxiliar já pegou o telefone, começou a filmar ali. E aí depois ela mesma botou lá no CapCut e fez essa edição. Um videozinho tão simples, mas que cativou muita gente, né? A gente teve um retorno bem legal de pacientes querendo também, que tinham esse problema, essa dificuldade da falha, através de um vídeo desse. O segundo, ele já é um procedimento que mostra mais ali. Então, para vocês verem que a gente pode mostrar o serviço. Você está vendo que a gente também não está só mostrando o antes e o depois, né? Então, é fazendo ali o procedimento, mas a parte que a pessoa quer, que é lá o final, né? Colocando as lentes. E no último lá é um vídeo, aquele último é um vídeo mais editado. Eu peguei filmmaker, levei a paciente para fazer. É bacana. Mas a experiência que eu tive até hoje é os vídeos produzidos não traz tanto engajamento, não traz tanto retorno, sabe? Como os vídeos caseiros. E aqui, os vídeos caseiros, assim, os vídeos que realmente você pega ali a emoção da hora. E aí, por que isso, né? Porque no vídeo ali todo editado, que ela se maqueia, fica com cara de propaganda mesmo, né? Dá para ver que preparou o ambiente. Então, a pessoa que está ali é propaganda, passa. Agora, o outro, que é algo mais natural, real mesmo. Você pegou ali a emoção da hora. Então, isso aí é o que as pessoas, né, acabam trazendo mesmo um resultado muito bacana. Porque você está mostrando que é parte do seu dia. É uma coisa ali do trabalho, né, que aconteceu. Hoje, o marketing, você consegue... O que as franquias fazem, né? As franquias, elas são empresas odontológicas. E aí elas têm bem definido dentro delas os KPIs, que são os índices que eles olham. E então, dentro da odontologia, os índices, né, quando você pensa num consultório, se você está abrindo um consultório só para você, você já está abrindo uma empresa. Você tem que pensar que você tem que ter cliente, você vai ter boleto para pagar, tem as contas para pagar. Então, você tem as despesas que você tem. Então, você vai ter um tanto mínimo de dinheiro que você tem que fazer por mês para você dar conta, né? E, através do marketing, você consegue pegar esses números e fazer uma projeção, tá? Então, você consegue projetar seu faturamento, consegue projetar quantos pacientes novos vão entrar e assim por diante, tá? E aí eu quero deixar uma mensagem aqui, que o marketing possibilita que você ajude mais pessoas através daquilo que você é bom. Então, ajudar mais pessoas é o propósito, o retorno financeiro é a consequência. E também acabei de fazer isso aqui que eu vi a Ellen fazendo, falei, também vou fazer. E aí eu estou também com um projeto agora, que eu comecei a falar de marketing para dentistas, né? E em breve vou abrir uma mentoria também para ajudar dentistas a ir descomplicando o marketing, mostrar que o marketing não é esse tabu e que a gente pode fazer o marketing de forma ética para a gente poder ajudar mais pacientes sem precisar passar por cima de ninguém, sem precisar fazer coisas erradas, fazer propagandas erradas. Tá bom? Então, era essa mensagem que eu tinha para passar para vocês. Obrigada pela atenção. E quem não me segue no Instagram, já segue eu, @dra.larissalt. E é isso.